Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Ciência com Letícia. Meu nome é Letícia Dallavecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. E hoje eu vou falar sobre um tema que é uma dor de muitos universitários que precisam ler artigos científicos, que é não entender a porcaria dos artigos científicos. Uma seguidora minha, ela veio me pedir socorro nessa semana. Então, tanto que eu tô gravando à noite, no mesmo dia que ela pediu, porque eu fiquei ansiosa pra responder essa dúvida, né? Como é que eu faço pra entender um artigo científico, principalmente um artigo científico em inglês? Cara, a minha história com artigo científico é muito complexa, porque eu comecei a ler artigo científico no primeiro ano da graduação, não fazia ideia do que era, ninguém nunca me explicou direito o que era, eu não sabia como ler, eu não sabia como entender, eu não sabia como interpretar. As pessoas só entregaram o artigo e ó, toma. Eu não fazia ideia de como que eu lia, como que eu fazia o raciocínio, pra que servia exatamente o artigo científico, então foi tudo meio largado assim e se vira. Então assim, eu passei muito tempo tentando entender. E cara, né? Eis a pergunta. Começo a ler um artigo científico e parece que eu sou analfabeta. Porque eu leio e eu não entendo. Eu leio e eu não entendo. Eu leio várias vezes o mesmo parágrafo e o raciocínio parece que o tico-teco não funciona. Não sei se você se identifica com isso, mas era assim que eu me sentia. Eu me sentia uma analfabeta funcional porque eu lia e, sei lá, cara, eu não entendia. E o problema, né, quando é inglês ainda, é pior, né? Porque é uma língua que você não faz ideia, né? E tá numa linguagem científica em inglês, né? Não é como você ler um texto do Enem, da prova de inglês do Enem, e interprete o texto, interprete a charge, né? Não, é um artigo científico, tem um desenho experimental, tem um objetivo, tem uma introdução, tem uma metodologia, tem palavras que você nunca viu na vida. Então, assim, né? Você fica assim, sem saber pra onde correr. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei, assim, era um inferno. Gente, quando tinha artigo científico pra ler, assim, eu passava a semana inteira agoniada, porque eu não sabia como ler, como entender, e daí eu tentava ler várias vezes o mesmo parágrafo e não entendia nada. Colocava no Google Tradutor, e daí não conseguia entender também. Era o caos, o caos. Então, pra gente começar a organizar as ideias, eu aqui consegui dar umas dicas pra vocês conseguirem ter meio que um caminho para seguir, para conseguir entender melhor um artigo científico. Eu vou começar então pelo conceito, né? O que é um artigo científico? Um artigo científico nada mais é do que um artigo que é feito para divulgar a ciência entre os pesquisadores. Para dizer, ó, é essa pesquisa que eu estou fazendo, é esse resultado que eu encontrei. E a partir disso, a gente desenvolve outras pesquisas, né? Então, a gente cria uma base de literatura para que outras pessoas possam acessar e assim a ciência consiga avançar, os conhecimentos consigam avançar e a gente consiga construir eventualmente novas estratégias, novas terapias, novos biomarcadores, novas linhas de pesquisa. Então, os artigos científicos servem para publicar ciência, para divulgar ciência, é o meio em que os cientistas se comunicam. Tá? Então, a base do que é artigo científico é isso, uma forma de publicar, de divulgar os seus resultados para que a ciência possa avançar um pouquinho mais. E é para isso que o artigo científico serve. Então, quando você for ler o artigo científico, você vai ter que ter uma ideia. Bom, esse artigo vai me transmitir uma mensagem, ele tem um objetivo, tá? E eu até conversei com meu namorado esses dias sobre isso, e a gente estava discutindo, né? As pessoas têm muita dificuldade de ler artigo científico e entender. E a dica que o meu namorado deu, né? Ele falou que se ele fosse explicar para alguém como que faz para ler um artigo científico em inglês, ele ia dizer, cara, foca no objetivo do autor. E eu achei essa sacada dele sensacional, porque se você mantém, enquanto você lê o artigo, o objetivo do autor em mente, o que o autor está querendo te mostrar naquele artigo científico, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, se ele vai demonstrar que tal tratamento teve tal efeito, ao longo do artigo ele vai argumentar, vai mostrar gráfico, vai mostrar evidências e dados de que aquilo que ele objetivou se corroborou no final, ou não se corroborou, tá? Então, quando você lê um artigo e mantém o objetivo do autor em mente, faz com que você consiga manter
raciocínio, porque às vezes você passa tanto tempo lendo o artigo e não entendendo que você até se perde, tipo, o que ele queria dizer mesmo, qual que era a pergunta do artigo mesmo. Então, assim, quando você começa a ler o artigo científico, você já pensa, putz, qual que é o objetivo, qual que é a pergunta desses autores? E daí, com isso em mente, você faz o desenvolvimento da sua leitura, tá? E aí, vem uma questão complexa, que é como que eu leio um artigo científico, né? Então, eu acho que eu conseguiria falar, assim, umas 5 horas seguidas sobre leitura de artigo científico com a bagagem que eu adquiri durante a graduação e agora no mestrado. Mas tentando ser um pouco mais sucinta, eu diria que tem um jeito bonitinho para você desenvolver isso. E tudo vai depender se você domina o tema ou se você não domina o tema, se é um tema que já tá mais dentro da sua zona de conforto ou se é um tema muito fora da sua zona de conforto. Então, tudo depende disso também, entende? Mas assim, cara, quero começar a ler artigo científico e não sei por onde começar, né? Não sei como que eu começo a entender, porque eu simplesmente fico perdida na hora de ler. Então aqui, eu tô olhando meu computador porque eu fiz meio que um roteirinho de dicas que me vieram na cabeça enquanto eu pensava no assunto. E eu queria dar meio que uma ordem, assim, pra gente ir comendo pelas beiradas até que a gente consiga chegar num nível maior de leitura de artigo, tá? E daí, qual que é a minha primeira recomendação aqui que eu pensei pra vocês? É começar, né, se você quer começar, assim, aos poucos, suavemente, assim, pra ir se habituando com a linguagem científica, eu diria, cara, começa por artigos de revisão, que são artigos que não têm experimento, né? Eles revisam um determinado assunto em um determinado intervalo de tempo de vários artigos, tá? Então, comece por revisões e por temas que você domina mais. Então, por exemplo, se você é área da nutrição, já tá no 4º período, eventualmente ler um artigo sobre composição de proteínas de uma alimentação é uma coisa tranquila para você, porque você já estudou bioquímica, por exemplo. Então vai lá e procura um artigo de revisão sobre esse tema que você já tem certo domínio, certo conhecimento. Porque daí você vai pegar o artigo, você vai saber ter uma noção básica do que está acontecendo. Aí a minha sugestão é, se você ainda tá meio capenga em ler artigo científico, começa a ler artigo científico em português, para entender o quê? A lógica do artigo científico, a construção do artigo científico, introdução, metodologia, resultados, discussão. Entende para que serve cada etapa do artigo, tá? Porque a partir do momento que você entender a função de cada etapa, tá? A introdução, ela vai contextualizar o tema, a metodologia vai escrever exatamente como que os pesquisadores buscaram os resultados vai ter essa presença de dados, de gráficos, de tabelas. A discussão vai discutir em cima desses dados, juntando informações da literatura. Só que você só percebe esses padrões quando você lê vários artigos. Então, se você está tendo dificuldade em ler artigo em inglês, eu digo primeiro, leia em português até você se sentir confortável com isso. Até você pegar a lógica da construção de um artigo científico. Porque a partir do momento que você pega a lógica de construção, essa lógica se repete em qualquer língua. Se o artigo for publicado em chinês, em inglês, em alemão, em russo, a lógica é a mesma, tá? Então, se você pega a lógica do artigo científico em português, quando você vai ler um artigo em inglês, você já tem essa lógica na cabeça. E fica mais fácil, entendeu? Você destrinchar o raciocínio do artigo em inglês se você já tem domínio de como que o artigo científico funciona, tá? E para que serve cada parte do artigo. Porque, por exemplo, nem sempre você precisa entender exatamente a metodologia que eles usaram, certo? Às vezes você não tá interessado na metodologia, às vezes não faz muita diferença. Cara, vários artigos, eu já, meio que só dei uma olhada na metodologia e foi isso. Mas não fiquei lá gastando tempo tentando entender. Claro que depende pra que eu vou usar o artigo, né? Se eu vou usar o artigo pra minha pesquisa, eu preciso entender a metodologia pra conseguir reproduzir. Mas se não é o caso, né? Se eu não for apresentar um trabalho sobre isso, não necessariamente eu preciso dominar a metodologia. A não ser que entender exatamente a metodologia seja essencialmente importante pro resultado, né? Mas assim, às vezes a gente
quando tá iniciando, né, na leitura de artigos científicos, a gente acaba se atendo a uns detalhes que não fazem tanta diferença. E daí a gente se perde, entendeu? Porque, por exemplo, em vez de você focar no objetivo e nos resultados do artigo, você vai lá e passa horas tentando mastigar a metodologia e aquilo não desce, e você não entende nada, e você passa horas tentando entender e parece que você não anda. Eu tô falando isso porque eu já fiz muito isso. Eu já passei, tipo, muito tempo na metodologia, sendo que no final o professor nem deu bola, né? A gente nem discutiu sobre isso, a gente discutiu o resultado, que é realmente o que importa. Claro que se a metodologia for zoada também, né, complica o negócio. Mas, de maneira geral, foca, né, no objetivo do artigo e nos resultados, né, na discussão dos resultados. Então, muitas vezes a gente não aprende a se até os detalhes certos e acaba querendo, tipo, entender tudo. Mas não é assim. Artigo científico é muito raro que você vai entender tudo. De verdade. Por quê? Porque você não é um pesquisador daquele laboratório. Só quem fez a pesquisa que sabe exatamente como que a pesquisa foi feita. Entendeu? Então, uma coisa é o que está escrito ali. E outra coisa é você ter total conhecimento. Muitos artigos que eu leio, eu fico, tá, né, deu pra ter uma noção do que a pessoa fez, mas, cara, os detalhes, né, deixa os detalhes de lado. Pensa mais no todo, tem essa visão total, panorâmica do objetivo do artigo, tá? Então, a primeira dica, como eu falei, né, já me enrolei um monte, mas comece por revisões e por temas que você já domina em português, tá? Pra você pegando esse feeling do artigo, tá? Depois, o que você vai fazer? Você pega um artigo original publicado em português. O que é um artigo original? É com uma contribuição original, única, experimento, tá? Um artigo que teve resultado, experimento mesmo, tá? Você pega um artigo publicado em português e faz essa mesma coisa. Pra que ele escreveu esse artigo? Qual que é o objetivo dos autores com a escrita desse artigo? Quais são os raciocínios? Pega os gráficos. Quando você se pegar com os gráficos, não ignora os gráficos. Quando eu comecei a ler artigo científico, eu não entendia nada. Imagina os gráficos, né? Então, gráfico, gente, eu vivia pulando gráfico. Fingia que eles nem existiam. Porque se eu parasse pra tentar entender, aí que o caos começava. Então, não faça que nem eu. Se dedique a entender os gráficos, porque eles são importantes pra demonstrar os dados. Pra ver as análises, né? Pra ver as diferenças estatísticas. Então, você precisa bater o olho no texto, quando ele citar a figura, já vai lá na figura e olha pro texto, e olha pra figura, e olha pro texto, e olha pra legenda, e olha pra figura. Isso vai fazer com que você vá começando a entender. Ah, no eixo X é isso, no eixo Y é isso, então quer dizer que a resposta foi tal, sabe? E você começa a fazer o tico-teco funcionar. Só que você só vai conseguindo criar essa lógica na sua cabeça a partir do momento que você faz isso. Então, não procrastina o entendimento dos gráficos. Assim que o gráfico for citado no texto, já vai para a figura e já tenta entender e ligar uma coisa com a outra. Porque assim, quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar na interpretação dos gráficos. Aí, quando você for ler um artigo em inglês, vai ficar mais fácil ainda, entendeu? Então, se você começa com o português, tentando entender o raciocínio, a ideia, os gráficos, quando você vai pro inglês, isso se torna muito mais palpável, muito mais palatável pra você, entendeu? Porque se você chega no artigo em inglês, já tem uma linguagem que você não sabe, é um tema que você não conhece, e tem uns gráficos cabreiro, dá vontade de sair correndo. Eu sei disso, porque às vezes eu tenho vontade de sair correndo até hoje, né? Mas não dá, a gente tem que entender, sentar a bunda na cadeira e fazer entender o negócio. Então, quando você começa a entender o português, quando vai pro inglês se torna muito mais fácil. Então essas são as dicas, assim, de ouro que eu daria. Que eu não fiz. Por quê? Porque já me largaram o artigo em inglês. Mas agora, né, tendo a experiência que eu tenho agora, eu fico, cara, eu podia ter começado a ler artigo em português, né? Só pra ter uma ideia do negócio, né? Como é que funciona, como é que entende um gráfico e tal. Então essa é a dica aí de ouro que eu deixo pra vocês. Primeiro, seja muito bom em ler artigos em português, pra depois passar para artigo em inglês, tá? Mas agora, indo pro inglês, eu queria dizer uma coisa, né? Que é meio que um tapinha na cara com muito amor, que é o seguinte: nunca na vida foi tão fácil ler um artigo científico em inglês. Por quê? Temos o Google Tradutor, temos dicionários de inglês, temos traduções automáticas de página. Então, assim, é difícil interpretar um artigo? É.
Só que temos todas as ferramentas disponíveis. Cara, use e abuse delas. Se você ainda não é bom em inglês, e eu não era boa em inglês, entendeu? Agora eu sou razoavelmente boa em inglês, pelo menos na leitura, né, de artigo. Mas eu não era. Então, eu vivia com uma aba do artigo aberta e uma aba do tradutor. E eu faço isso até hoje porque eu não conheço todas as palavras de língua inglesa. Então, volte e meia, aparece uma coisa nova que eu fico, nossa, essa palavra eu nunca vi na minha vida, né? Esse tipo de frase escrita eu nunca vi antes. Então, usa e abusa, né? Não tenha vergonha. Se você não sabe, pega o Google Tradutor. Cara, eu lembro quando eu comecei a ler, eu pegava e traduzia assim, palavra por palavra, sabe? Tipo, porque eu não entendia quase nada. Então, né, quase toda a palavra era novidade pra mim. E eu fui fazendo isso tanto, lendo vários artigos, que uma hora as coisas entraram na minha cabeça. Só que isso foi o quê? A repetição, tá? Só que, cara, nunca foi tão fácil, entendeu? Você tem Google Tradutor, você tem dicionário. Antigamente, né, tinha que abrir um dicionário, buscar a palavra no dicionário. Hoje em dia nem isso a gente precisa mais fazer. Antigamente, para conseguir ler um artigo científico, você tinha que, tipo, se não tivesse na sua faculdade, você tinha que encomendar pelo correio e vir lá da PQP o artigo impresso para você. E daí você lia o artigo e não era aquilo que você queria. Gente, a nossa vida é muito fácil. Essa que é a verdade. E a gente não sabe dar valor pra isso, na verdade, né? A vida é muito fácil hoje em dia. Nunca foi tão fácil ler um artigo científico em inglês. Então a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito recurso pra isso. Então use e abuse desses recursos, não tenha vergonha. Cara, uma coisa que você vai ter que ter em mente. No início, você vai demorar muitas horas pra ler um artigo científico em inglês. E você tem que aceitar isso. Não tem como encurtar o processo, entendeu? Porque traduzir um texto dá trabalho, interpretar um texto dá trabalho. Um artigo grande dá trabalho para entender. Cheio de gráfico dá trabalho. Demora tempo. Só que o que acontece? Só vai começar a demorar menos tempo para você ler um artigo científico quando você ficar bom nisso. Só que você só vai ficar bom nisso depois que você ler vários artigos científicos. Só que para ler vários, você tem que se dedicar muito tempo, tá? Então, assim, esteja preparado, esteja disposto para sentar a bunda na cadeira e ficar um dia inteiro lendo um artigo científico. Porque você não vai entender. Cara, esses tempos, numa disciplina do mestrado, era de fisiologia reprodutiva. Tinha um artigo que eu passei uns 3 dias assim, mas não pode. Sexta, sábado, domingo, e eu não conseguia entender. Algumas metodologias, alguns resultados, eu fiquei... Gente, não é possível, cara. Eu sei que eu tenho neurônio, mas eles não estão querendo funcionar direito. Sabe? Só que tava lá eu, insistentemente, hora após hora, só parando pra comer e lendo, até que eu consegui entender. Mas demorou muito tempo. E você tem que estar disposto a isso. Tem que estar consciente de que vai exigir um esforço grande. Só que quanto mais você se esforçar agora, menos você vai ter que se esforçar lá na frente, porque vai se tornar fácil. Ou menos difícil, pelo menos. E você vai ler muito mais rápido. Cara, hoje em dia eu li... Hoje mesmo, eu li um artigo científico na fila do ônibus. No meio da rua, com gente falando, com barulho de estrada. Li o artigo inteiro, em menos de 1 hora. Se eu não tivesse me matado de ler artigo há alguns anos atrás, eu não conseguiria fazer isso hoje. Mas hoje eu consigo fazer isso. E é de boas, eu consegui entender tudo. Maravilha, tá? Então, só que isso só vem com a prática, com o treino, com a persistência. Tá bom? Então tenha isso muito claro. O que mais que eu queria falar pra vocês? No início, você tem que ter um ambiente favorável pra leitura, né? Isso é importante. Eu lembro que eu tentava ler dentro do ônibus naquela época já, quando eu entrei na faculdade, primeiro ano. Mas não dava certo. Por quê? Eu não entendia inglês, tinha barulho, o ônibus se mexia. Não dá, cara, né? No início, você vai ter que, assim, separar um sábado, um domingo, que não tem ninguém enchendo o teu saco, sentar no seu quarto o mais isolado possível e vai se concentrar naquilo.
No início, você tem que ter um ambiente mais favorável, entendeu? Você tem que criar um momento para isso, porque você vai ter que passar bastante tempo fazendo isso, sabe? Então, cria um ambiente para isso, né? Não vai achar que na primeira semana você já vai estar lendo em pé na fila do ônibus. Não vai ser assim. Leva tempo, tá? Então, o que mais que eu queria falar? Isso aqui é legal falar, né? Você tem uma ordem para ler o artigo. Claro, você começa pela introdução normalmente. Se é um tema que você já conhece, a introdução é até meio chata, né? Porque é sempre a mesma, né? Não importa o artigo, sempre a introdução é a mesma. Mas para quem tá começando, a introdução é um ponto-chave. Porque ela te contextualiza, te situa, ela te apresenta algumas informações que você não tá sabendo, né? Então a introdução é importante para isso, para te situar do que tá acontecendo. E na introdução é que está o objetivo. Lembra que eu falei que é para você ler o artigo com o objetivo em mente? Então, sempre tem que ter o objetivo em mente, tá? E vai ser importante você entender bem a introdução, inclusive alguns conceitos que possam aparecer até novos para você, e estuda sobre eles. Abre abas do Google, pesquisa sobre os assuntos da introdução, para que quando você chegar nos resultados, você entenda o que está acontecendo, do que eles estão falando, tá? Então, muitas vezes, como eu falei, a metodologia não vai ser tão importante, né? Não se atenha tanto tempo à metodologia. Nem sempre vai ser necessário isso, tá? Então, às vezes, se dedica mais para a introdução e para os resultados, para daí, né, se surgir uma dúvida, você volta para a metodologia. Tudo bem? Outra coisa, muitos artigos científicos eu só consegui entender quando eu montei slides sobre o artigo. Ou seja, quando eu tinha que apresentar para outra pessoa. Assim, muitos artigos eu lia 1, 2, 3 vezes e nada. Na hora que eu ia montar os slides, que as coisas começavam a se conectar. Por quê? Porque daí eu tinha que pegar o que eu tinha entendido do artigo e transpor para o slide. Fazer tópicos sobre o artigo, colocar os gráficos. E daí você começa a ver, isso aqui é importante, essa foi a pergunta. Porque quando você precisa apresentar para alguém, né, você se preocupa com esses detalhes. Então, muitas vezes, né, se você não está conseguindo entender muito bem o raciocínio de um artigo, começa a fazer a apresentação de slide. Porque daí você vai ser obrigado a colocar o seu cérebro para funcionar, para extrair o que tem de mais importante naquele artigo. Entendeu? Então, fazer slides pode ser um excelente pulo do gato para você que está meio perdido nas ideias do artigo. É um negócio muito interessante de se fazer. Tá? E como eu já comentei, depois que você começa a ler com frequência, o seu vocabulário vai aumentando, você vai entendendo o raciocínio que tem por trás do artigo científico, como que um experimento leva a outro experimento, porque sempre tem uma lógica por trás, né? O pesquisador não pega e sorteia, vou fazer esse experimento, esse experimento e esse experimento. Não é assim, tem uma lógica, ele tem um desenho experimental. A partir da resposta que ele encontra em um experimento, ele vai para outro experimento, para responder aquela outra pergunta que surgiu. E é assim que se constrói uma linha de raciocínio. E quanto mais você lê artigo científico, mais você pega, você capta essas ideias e esses feelings. É um negócio, assim, muito mágico, parece, assim. Mas só depois de muito tempo que você começa a se ligar nessas coisas, que é realmente a mágica acontecendo, assim, que você até fica empolgado com o negócio, assim, dá até aquele brilho no olhar de tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? É muito legal essa sensação. Só que assim, gente, eu vou falar de novo, já sei que eu já falei, mas você só vai chegar nesse ponto se você sentar sua bundinha na cadeira e se obrigar a ler vários artigos científicos, tá? Vários artigos científicos em inglês, do início ao fim, sem desistir na metade. Vai do início ao fim. E só para de ler aquele artigo depois que você já entendeu ele quase que por completo. Porque se você pular de galho em galho, abrir o artigo não entendi, abri esse artigo não entendi, abri esse artigo não entendi, você não vai entender nunca mesmo. Você tem que pegar o artigo e ir com ele até o fim, entender ele até o fim, tá? Então tem que ter essa garra, essa resiliência, você tem que ficar e persistir e ir com ele até o fim. E quando você fizer isso várias vezes, você vai ficar com uma habilidade muito boa de ler artigo científico, tá? Quando que me considerei boa em ler artigos científicos? Depois de 3 anos fazendo isso. 2018, 2019, 2020.
Em 2021 eu falei, acho que agora eu sei ler artigo científico. 3 anos depois. 3 anos. Você está disposto a ficar 3 anos tentando ler artigo científico? Se você está disposto, muito bem, esse é o caminho, tá? Porque esse é o caminho que vai te levar a um caminho mais fácil depois, né? É difícil no início, mas é pra ficar mais fácil depois. Porque se você não persistir, vai ser difícil pra sempre. Se você persistir, vai ser difícil, mas depois fica fácil. Pegou a ideia? Então, cara, você tem que estar disposto. Você não adianta, tá? Já vou te avisando que não é moleza, não é fácil. Esse vídeo tá aqui justamente porque não é uma coisa fácil ler artigo científico. Porque eu tive dificuldade. E eu sei que todo mundo tem. Todo mundo já leu o artigo científico e ficou, não estou entendendo bolhufas. Eu leio e pareço uma analfabeta. Todo mundo já passou por esse momento. Eu tenho certeza disso. Não tem como não. Porque a gente não nasce sabendo fazer. A gente aprende a fazer. E é uma habilidade que é aprendível, tá? E quanto tempo demorou pra eu gostar? Porque é diferente. Tem uma diferença, né? Tem a diferença entre conseguir ler e gostar de ler. Quando que eu comecei oficialmente a gostar de ler artigo científico? Esse ano. Esse ano eu tive a sensação, bom, agora eu gosto de fazer isso. Até 2021 eu odiava. Agora eu posso dizer, eu gosto de ler artigo científico. Por quê? Porque agora eu entendo. Agora eu uso para responder perguntas do dia a dia. Agora eu uso o artigo científico como uma fonte de dados. Por quê? Porque eu aprendi a fazer isso. E eu estudei tanto, e eu li tanto artigo, que hoje em dia eu aprendi a gostar. Só que se eu não tivesse insistido, 1, eu não teria aprendido a fazer, 2, eu jamais iria gostar de fazer isso. Porque eu lembro que lá no início, quando eu tinha que ler um artigo científico, eu odiava. Por quê? Porque me causava desconforto. Não é gostosinho. Não é gostosinho fazer algo que você não é bom em fazer. Mas eu fui lá, e fiz, até eu ficar razoavelmente boa nisso, até chegar num ponto que, ok, agora eu gosto disso. E agora realmente, assim, eu abro o artigo científico e me dá uma felicidade de ler, assim, eu fico empolgada pra saber os resultados, pra entender o raciocínio, pra saber como que ele vai contribuir com o meu conhecimento. Então, assim, é meio que um novo patamar, vamos dizer assim, de ok, eu gosto disso, virou algo que eu gosto de fazer, algo prazeroso pra mim. Mas realmente só virou prazeroso pela minha insistência, tá? E cara, né, não vamos fazer, qual é que é? Não vamos fingir, né? Hoje em dia, eu levo o baile também, né? Vocês acham que qualquer artigo científico que eu pego pra sentar e ler eu consigo entender? É claro que não. Eu levo muito baile, muito. Tema que eu não manjo, né, que é fora da minha linha de pesquisa, eu me cago inteira. Tema de genética eu me cago inteira. Tudo que tem ômica, né, genômica, proteômica, metabolômica, eu fico assustada, né? Um rato gritando, né? Não sei. É horrível. Me causa um desconforto tremendo. Artigos publicados em revista de altíssimo impacto, Nature, Science, eu me cago inteira, cara. Eu me cago inteira, pelo amor de Deus. Né? Não vamos fingir. É óbvio que eu me cago inteira. Eu levo o baile ainda. Por quê? Porque tá fora da minha zona de conforto. Tá em outro nível. Entendeu? Mas vai sempre ser assim, né? A gente não tem conhecimento de tudo. Então, tudo que é fora do que a gente tá acostumado vai causar esse incômodo na gente, né? Então, eventualmente, quando eu faço disciplinas no mestrado que saem da minha zona de conforto, de neuro, de reprodução, sabe? Eu não me sinto confortável em ler artigos científicos dessas áreas porque eu ainda não tenho conhecimento aprofundado sobre elas. Mas quanto mais eu leio dentro dessas áreas diferentes, mais eu me torno boa em entender essas outras áreas e como funcionam os artigos dessas outras áreas. Entendeu? Só que, cara, a gente vai levar baile pra sempre. Os professores levam baile até hoje, né? E também tem artigos científicos que são mal escritos, né? Vamos e viemos. Enfim, mas não veio ao caso. Então, só queria dizer assim, cara, eu tô muito melhor do que eu era? Sim, com certeza. Por quê? Eu demorei 3 anos pra conseguir entender artigos científicos e 4 anos pra conseguir gostar de fazer isso, tá?
Mas mesmo assim, eu ainda levo baile, eu ainda me ferro, eu ainda choro tentando ler artigo científico, mas não é mais com tanta frequência, tá? E eu queria encerrar, então, esse vídeo, que já tá bem longuinho, mas é realmente pra ajudar vocês a conseguirem, né, ler artigo científico com mais tranquilidade, que é uma reflexão do Clóvis de Barros Filho, que ele é filósofo. Na verdade, ele não é filósofo oficialmente, né? Ele é palestrante, formado em Direito, em jornalismo, se eu não me engano. Mas ele filosofa, né? E tem um vídeo dele. Por favor, pesquisem esse vídeo, porque esse vídeo é muito bom. O vídeo, né? Digita ali no YouTube, você tem bril? Bril é dignidade, né? Aquela coragem, aquela bravura, né? E tem um vídeo desse palestrante que ele fala, cara, você só tem que entender, né? Você só tem que entender. Quem escreveu o artigo científico tirou aquilo do zero. A pessoa fez o experimento do zero. Tirou o raciocínio do zero. Você só tem que sentar e entender, né? Você tem brio, você tem dignidade, você tem bravura. Se você tem, você só tem que entender, né? E esse vídeo é muito legal porque ele pega na nossa dignidade mesmo, assim. E a gente fica, cara, eu só tenho que entender isso aqui. Eu não tenho que tirar do zero o raciocínio. Eu vou conseguir, sabe? Então, dá aquela coisa assim, puta merda, cara, eu tenho que entender porque eu não tive que tirar esse raciocínio do zero. Isso te dá uma, sabe, aquela coisa que você precisa tá raivoso, né? Às vezes, na força da raiva, é engraçado isso, porque a raiva é uma emoção que pode nos levar a movimentar para resolver coisas, né? E muitas vezes eu entendi artigo científico na força da raiva, cara. Por quê? Pô, eu só preciso entender esse negócio. Eu só preciso entender, o cara já fez pra mim, o cara já publicou o artigo, eu só preciso ler e entender. Não é possível que eu tenha 86 bilhões de neurônios e eles não consigam fazer uma sinapse pra compreender o que eu tô lendo. Né? Isso dá raiva na gente. Só que essa raiva é às vezes interessante pra nos ajudar realmente a entender o artigo. E cara, muitas vezes, sério, de verdade, muitas vezes da força da raiva eu consegui tirar. Falei, não, cara, eu tenho dignidade. Eu tenho dignidade, eu vou entender isso aqui, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. E tendo essa raiva, ela realmente nos motiva a estudar. Nos motiva a buscar ser melhor, entender e aprender mais sobre o artigo científico. E era essa reflexão que eu queria encerrar. Por favor, procure esse vídeo do Clóvis de Barros Filho, porque é um vídeo, assim, que pega na sua alma, sabe? Na sua dignidade mesmo. E nos estimula a melhorar, a estudar e a realmente sentar e aprender a entender artigo científico, tá? Então, espero que essas dicas que eu tenha dado aqui pra vocês nesse bate-papo hoje tenham sido produtivas. Por favor, apliquem, né? Por favor, sentem a bunda na cadeira e se obriguem a ler artigo científico. Quanto mais você lê, mais fácil vai ficar. É só isso que eu posso te dizer. Não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem nada. Não tem. É você sentar e se obrigar a ler. E ter saco pra ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas lendo o artigo científico. Até entender, tá? E é mais sobre você ter essa paciência, sabe? Tenha paciência. É um processo. Eu demorei 3 anos. Pode ser que você demore 5. Pode ser que você demore 2. Eu não sei. Depende muito do quanto você se dedicar, né? Do quanto você se expor. Quanto mais você se expor, mais rápido o processo vai acontecer. Não vai ser do dia pra noite, obviamente, mas mais fácil vai ficando. E você vai vendo a sua progressão ao longo do tempo. E cara, sério, aparece daqui a 3 anos nesse vídeo. Eu tenho certeza que se você manter com consistência a leitura de artigos científicos em inglês, daqui a 3 anos você vai estar muito melhor do que você está hoje. Pode ter certeza, tá? E qualquer dúvida que tenha ficado aí, deixa aqui nos comentários e deixe seu like se esse vídeo foi útil pra você, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima!